Uma boa noite. Vamos dando continuidade ao nosso estudo semanal de todas as quintas-feiras, às 20 horas, na página do Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. Sejam bem-vindos para mais um dia de estudos. Vamos aguardando só uns minutinhos para a gente iniciar. Cláudia Almeida, já chegando aqui também. Boa noite, seja bem-vinda. Saulo Pita, boa noite, Saulo. Nós vamos estudar hoje o capítulo número 14, cujo nome é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antônio Luiz Carone, meu amigo, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, acompanhando sempre o estudo com a gente. Nossa amiga Eliane Maria Cavalcante, também lá de Recife, Pernambuco, muito bem-vinda, muita paz a todos. A Zeine Carone também aqui, muito legal. A Vera, nossa grande amiga, trabalhadora da Casa Espírita. Elaine Zuf, boa noite. Muito bom, gente. Vamos iniciando então. Vou convidar vocês para a gente fazer a nossa prece inicial, como sempre fazemos, porque nós entendemos que a oração deve preceder qualquer atividade nossa. A oração é algo tão importante na nossa vida que nós deveríamos fazer uso dela mais constantemente, mesmo no dia a dia, antes de iniciar cada atividade, deveríamos sempre pedir as bênçãos de Deus. Então, nesse momento em que nos preparamos para mais um dia de estudos, mais uma oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nesta hora, aclarando a nossa mente, nos envolvendo na sua santa paz, para que nós possamos comungar juntos, ligados pelo pensamento, nas mais diversas localidades, possamos estar unidos nessa reflexão, podendo tirar o que este capítulo vai nos oferecer de lição para a nossa vida, contribuindo assim um pouquinho mais para que nós possamos a cada dia irmos trabalhando o nosso progresso espiritual. A cada dia procuramos tentar ser um pouquinho melhores, adquirindo virtudes, nos despojando de algumas imperfeições. Abençoa-nos, Jesus, mestre amigo, irmão nosso. Abençoa-nos a todos nesta hora. Que nós possamos estar amparados pelos teus mensageiros do bem. Que nos ajudem a encontrarmos a paz e a recebermos orientações do teu Santo Evangelho. Em nome do Cristo, iniciamos mais essa atividade. Muito bem, pessoal. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui. A Dora também, Dora Desenho, muito bom. Que tenhamos uma ótima reunião, se Deus quiser. A Tati Inácio, Elaine Munhoz, a Fátima Bovo Fernandes, Sônia Favro, a prima minha, Tony Sueli Pedrosa, Clodoaldo Ferreira, Maria Helena Butião. Muito legal, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença sempre. Vamos então iniciando. Bom,
O capítulo, então, 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, Allan Kardec inicia o capítulo com duas citações que estão no Evangelho de Marcos, e a outra é um dos 10 mandamentos que está no Decálogo, né? Que é do livro Êxodo. Bom, então vamos ver o que diz nesses dois trechinhos, item 1 e 2. Diz então primeiro: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, essa citação está no Evangelho de Marcos. E no item 2, que ele apresenta logo no início do capítulo, consta assim então: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. É uma passagem do livro Êxodo, que é um dos 10 mandamentos, certo? Bom, antes da gente começar a analisar isso, gostaria de fazer uma observação. Nós vamos então, nesse capítulo, abordar algumas reflexões sobre o que Allan Kardec e os espíritos orientadores nos falam sobre alguns deveres, algumas formas de tratarmos nossos pais, o pai e a mãe. Então, é muito comum que muitos de nós já não tenhamos a presença física do pai ou da mãe, ou de ambos, junto de nós, não é? Então, gostaria de fazer primeiro essa observação. Caso nós tenhamos os pais, ou algum deles já desencarnados, ao refletirmos as orientações, penso que a gente pode, primeiramente, fazer orações por eles. Oração daquela forma, nos ligarmos a eles por pensamentos, desejando que eles estejam em paz. Isso devemos fazer constantemente, né? Pois nós mantemos uma saudade, um amor que não se perde pela separação física. Mas a gente deve sempre procurar lembrar deles com um bom ânimo, transmitindo bons pensamentos, para que eles fiquem em paz. Porque se eles perceberem que nós estamos tristes, desanimados, até revoltados com a separação, isso afeta muito a eles no plano espiritual. Então é bom manter essa oração, essa ligação. Eles percebem que estamos lembrando, pensando neles, mantendo esse amor, esse vínculo. Uma outra coisa também que eu penso, como nós somos reencarnacionistas, que nós, ao lermos essas reflexões que vamos ver hoje, mesmo que nós pensemos assim: eu não fiz dessa forma, eu não agi bem com meus pais, até me arrependo, que a gente se prepare para uma próxima reencarnação. Afinal de contas, voltaremos muitas vezes e muito possivelmente junto deles. Então que a gente se prepare, assimile novos conhecimentos para que de uma próxima vez possamos até agir de forma melhor ou mais completa. Bom, dito isso então, vamos fazer algumas observações, algumas análises aqui dessa citação que Allan Kardec nos apresenta. Então Allan Kardec começa dizendo que a gente não pode amar o próximo se nós não amamos o nosso pai ou nossa mãe, que é aquele que deveríamos primeiro termos amor por eles, gratidão por tudo que já recebemos deles. Então ele fala assim, que o termo honrai, que está lá, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe, o termo honrai, ele representa um dever a mais para com os pais. Não apenas não devemos ser apenas caridosos como somos para com as outras pessoas, mas representa um dever a mais, que Allan Kardec chama de piedade filial. Então ele vai explicar como seria isso. Então ele fala basicamente no respeito, nas atenções que devemos ter para com eles, até numa submissão. E aí a gente tem que pensar que quando a gente fala de pais, pai ou mãe, não estamos nos referindo apenas
aos pais realmente que criam seus filhos, mas também se estende àquelas outras pessoas que às vezes fazem às vezes de pais, como um tio, um avô, um familiar que acaba criando aquela criança e acaba assumindo perante ela deveres e cuida dela como se fosse um pai e uma mãe. Então se estende a todos, né? Então Allan Kardec diz assim que nós não devemos só respeitá-los, mas assisti-los nas suas necessidades. Então ele vem nos chamar a atenção, principalmente se os nossos pais têm poucos recursos financeiros. Que ele diz assim, a gente não só cuidar para que eles não passem necessidades, mas como também proporcionarmos a eles alguns prazeres, algumas alegrias, algo de supérfluo até. Aqueles prazeres, levá-los de repente para um passeio, para uma viagem, presenteá-los com alguma coisa que possa ser útil a eles. Então que a gente esteja atento para as necessidades. E é muito comum, a gente observa isso numa grande maioria, como que às vezes os filhos, conforme vão ajeitando suas profissões, vão ganhando o seu dinheiro, de repente conseguem uma posição financeira bem acima dos pais. Isso é muito comum. E às vezes a gente percebe os pais com bastante carência e os filhos até com uma sobra de recursos. Isso estamos dizendo de forma geral, né? Mas às vezes a gente percebe que os próprios pais gostam até de uma simplicidade, não exigem tantas coisas, mas como é importante se nós estivermos atentos para percebermos se não podemos proporcionar a eles algumas alegrias a mais, porque se nós pararmos para pensar quanto que o pai e a mãe oferecem aos filhos de dedicação, de sacrifício, eles fazem tudo pelos filhos, né? Nós que somos pais sabemos disso, que a gente não mede esforços para proporcionar uma alegria para os filhos. Então esse capítulo trabalha muito em cima disso, dessa gratidão que os filhos devem ter com os pais, esse reconhecimento e essa forma de tentar retribuir um pouquinho do muito que nós já recebemos de nossos pais, né? E aí Allan Kardec vem nos chamar a atenção, que ele diz assim, mas é certo que alguns pais descuidam dos seus deveres. Isso às vezes acontece mesmo. Alguns pais que acabam até abandonando seus filhos, ou então não se dedicando a eles numa forma que deveria ser a ideal, não cuidam com tanto amor de seus filhos, mas isso é uma exceção. Na grande maioria os pais são bem dedicados. Então esses que descuidam dos seus deveres, se é o nosso caso de filhos de algum pai que está agindo dessa forma, a gente deveria entender, como nos orienta a doutrina, que isso compete a Deus. Esses pais que estão negligenciando a missão, eles vão prestar contas a Deus. Então é um compromisso que eles assumiram e não estão cumprindo e vão sofrer as responsabilidades, as consequências. Então que de nossa parte a gente tente fazer o esforço para perdoá-los, para não ficarmos mantendo sentimentos de revolta, de raiva, sentimentos ruins para com eles. Porque se nós pararmos para analisar também como entendemos a lei de causa e efeito, se nós temos um pai ou uma mãe nessa condição, não ia ser de uma forma por acaso, não é uma injustiça. Algo aconteceu para que nós tivéssemos que passar por essa experiência. Então a gente não deveria jamais manter sentimentos ruins para com aqueles que falharam em suas missões, mas que vão prestar contas a Deus.
porque um pensamento fica muito importante. No mínimo, esses pais nos deram o maior presente, que é a nossa vida. Então, só pelo fato de nos terem dado a vida, já não precisaríamos exigir mais nada deles. Então, que a gente pense nisso e façamos as nossas reflexões sobre essa questão. E esse assunto é tão importante que ele é um dos 10 mandamentos, né? Tamanha a importância dessa questão de honrar o pai e a mãe, faz parte de uma das 10 orientações aí principais das leis divinas. Bom, depois nós vamos... Tem uma pergunta aqui do Clodoaldo, no final a gente tenta falar um pouquinho, porque é um assunto que está um pouquinho fora dessa questão. Então peço você, Clodoaldo, que aguarde, por favor, no final a gente tenta comentar alguma coisa. No item 4, então, do livro, vou ler um trechinho que diz assim: Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí Allan Kardec pergunta, por que promete ele, ou seja, no caso Deus, aqui que está falando dos 10 mandamentos, por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Então Allan Kardec vai tentar esclarecer essa questão, porque faz parte desse item dos 10 mandamentos, que ele diz para honrar a fim de viverdes longo tempo na terra, ou seja, apresentando uma recompensa para aquele que realmente honrar o pai e a mãe. Aí Allan Kardec analisa, mas por que promete a terra? Né? Então, Allan Kardec vai analisar que, na época que foi apresentado os 10 mandamentos, os hebreus não sabiam basicamente nada de vida futura. Eles não estavam preparados para o entendimento da vida em mundos espirituais, na vida futura. Então eles eram impressionados por aquilo que eles lidavam, que tocava a vida deles, né? O que eles viam. E era aquela época que eles estavam no deserto, em busca da terra prometida, né? Esperavam a terra da promissão. Então, vejam que a colocação dos 10 mandamentos é proporcional ao entendimento daquele povo, daqueles hebreus daquela época. Então prometia algo que eles podiam entender como importante para eles. Mas Allan Kardec vem dizer que depois, quando vem Jesus, aquele povo já mais amadurecido, mais desenvolvido, com mais progresso espiritual, Jesus já vem falar, né? Meu reino não é deste mundo. Jesus já vem iniciar aquela humanidade na realidade de uma vida espiritual, de que o reino de paz que ele habitava era um reino no mundo espiritual. Então, assim, essa recompensa deixaria de ser a terra, né, que eles esperavam a terra prometida, e passaria a ser, então, a pátria celeste. Essa é uma observação que Allan Kardec faz aqui, que eu achei também importante para a gente compartilhar. Mas, continuando, então, no item número 5, Allan Kardec vai apresentar um trecho do Evangelho de Marcos, que eu creio que é bem conhecido da maioria, que fala daquela passagem quando Maria vai procurar Jesus, né? Vamos ler então para ficar mais claro. Chama assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram,
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então essa passagem que está no Evangelho de Marcos é uma daquelas que poderiam também parecer um pouco estranhas, palavras estranhas ditas por Jesus, porque vejam bem, ele que pregava o amor, falava dos bons relacionamentos, do respeito que se deve ter, parece estranho ele estar, à primeira vista, desprezando, renegando a sua mãe e seus familiares, né? Porque ele fala: quem é minha mãe? Só que precisamos entender sempre qual é o pensamento que Jesus passou, qual a lição que ele estava deixando. Jesus sempre aproveitava as oportunidades para as deixar lições, não é? Então, só que precisamos fazer algumas observações nessa questão. Primeiro, que os irmãos de Jesus não tinham um bom relacionamento com ele da parte dos irmãos. Eles não viam Jesus com bons olhos. Eles nem compreendiam a missão de Jesus, diz Allan Kardec. Uma outra coisa também para a gente analisar, que muita gente confunde, com todo o respeito que merece Maria, nossa mãe, Jesus é um espírito muito acima de Maria, para que isso fique claro, né? Porque até na oração da Ave Maria acaba se fazendo uma confusão, que as pessoas dizem, né, Maria, mãe de Deus, como se Maria fosse até mãe de Deus, nem só de Jesus. Então criou-se toda uma confusão em torno disso. Maria é um espírito altamente evoluído, um espírito que foi escolhido, até diz quando o anjo Gabriel chega a ela para comunicar, né, ela foi escolhida entre as mulheres para receber aquele que ia ser a luz do mundo. Mas que Jesus, precisamos entender, é um Cristo. Ele está muito acima, se considerarmos a evolução espiritual, muito acima de Maria, para que a gente não faça essa confusão. Mas deixando claro que Maria, é lógico que é um espírito altamente evoluído e que tem seus olhares voltados para todos nós, sofredores da terra. Então é muito comum as pessoas orarem a Maria, porque realmente ela é considerada a mãe de todos nós. Bom, mas então, buscando o sentido dessa colocação de Jesus, na verdade, quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele estava querendo deixar muito clara a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. Porque nós falamos muito isso em doutrina espírita, que nós temos então a família pelos laços consanguíneos, ou seja, aqueles onde nós renascemos na reencarnação, descendemos daqueles que foram nossos pais, avós, estamos ali ligados pelos laços de sangue. Esses são da família corporal, né? Da família consanguínea. Mas não quer dizer que todos que estão no mesmo lar sejam da mesma família espiritual. A família espiritual é aquela que, referente aos espíritos que têm grande afinidade entre si, que já conviveram por muitas existências juntos. Então, por isso disse Jesus, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Porque se a pessoa faz a vontade de Deus, está se assemelhando a um verdadeiro filho de Deus, e Jesus considera a todos como seus irmãos, que somos todos irmãos perante Deus. Então, para isso que ele quis deixar claro, ele sempre teve o maior respeito pela mãe,
por toda a família, mas ele precisava mostrar esse lado da família espiritual. Depois, então, falando ainda um pouquinho sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, Allan Kardec vai nos dizer no item número 8: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, numa família, os espíritos geralmente encarnam espíritos simpáticos, o normal é isso, a maioria. A gente volta junto com aqueles que nós temos afinidades, nós procuramos sempre retornarmos juntos, mesmo que não sejam nas mesmas posições de pai sempre ou de mãe sempre. Trocam-se as posições, às vezes somos filhos, às vezes somos irmãos, às vezes somos o pai ou a mãe, então a gente troca os papéis na família, mas é muito comum que retornemos juntos aqueles que são simpáticos, têm afinidade. Mas acontece também, como nos orienta a doutrina, que Deus permite que também reencarne em uma família espíritos considerados então antipáticos, ou seja, sem afinidades, sem semelhança entre eles. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer por vários motivos, mas vamos dizer dois essencialmente. Pode acontecer porque nós, numa existência passada, tivemos algum desentendimento, geramos algum problema para alguma pessoa, deixamos uma situação perturbadora para alguém, ou seja, criamos uma pendência, uma dívida para com aquela pessoa e para com a lei de Deus, porque não agimos bem com ela. Então é muito natural que essa pessoa reencarne junto de nós, para que nós aprendamos a nos amar, a melhorar aquela condição ruim do passado. Então, às vezes, pode vir alguém junto de uma família de várias pessoas simpáticas, pode ter um entre eles que não tem essa afinidade, que está ali justamente para reajustes. Mas pode ser também, como diz a doutrina, que Deus às vezes permite algum espírito renascer em uma família moralizada, uma família simpática, uma família com afinidades, para que ele aprenda naquele meio boas virtudes, os bons comportamentos que aquela família oferece a ele. Então é comum às vezes aparecer a gente percebe sempre na família que tem alguém que às vezes não combina muito. Então a ideia não é que a gente isole essa pessoa, a ideia é que a gente faça todo o possível para integrá-la com a família, para que respeitemos essa pessoa e que a gente consiga, dentro do possível, aprender a amar essa pessoa. Esse é o nosso objetivo. Uma outra questão, então, é sobre as características morais que não são passadas hereditariamente. Muita gente pode pensar que um pai virtuoso, um pai moralizado, vai transmitir a sua moral para o filho. E a gente sabe que não é isso. Porque a qualidade moral, essa virtude, tanto a moral como a inteligência, não só a moral como a inteligência também, não são transmissíveis pela hereditariedade. Isso são conquistas individuais de cada um de nós. O que pode acontecer às vezes é que de pais virtuosos nasçam filhos também virtuosos, mas não porque herdaram dos pais, mas porque são espíritos simpáticos, que têm afinidades, que estão juntos, que estão mais ou menos
no mesmo nível evolutivo. Porque a gente percebe que é muito comum também perceber um pai muito bom e ter um filho completamente perturbado, com pouca moral, com pouco avanço espiritual. E o contrário também, às vezes de um pai totalmente ainda, pouco evoluído, às vezes nasce um filho com qualidades surpreendentes, tanto de moral quanto de inteligência. Então fica claro que tanto a inteligência quanto a moral são conquistas individuais que nós vamos acumulando ao longo das nossas existências e carregamos. Essa é a nossa verdadeira bagagem, é o que nós levamos de cada vida. Quando nós desencarnamos, o que nós levamos são isso, as qualidades intelecto-morais, certo? Bom, então nós podemos ter membros da nossa família espiritual também fora do nosso próprio lar. De repente a gente percebe muito comumente uma afinidade muito grande entre dois amigos, por exemplo, mais do que dois irmãos. Então ali mostra a ligação espiritual que existe. Às vezes não renasceu no mesmo lar, mas se encontram durante a vida e tem essa ligação muito forte, então, mostrando aí o que realmente é uma família espiritual. Quais são aqueles que estão ligados verdadeiramente? E quando a gente percebe alguém que tem muita afinidade, muita semelhança, os gostos são parecidos, podemos ter a certeza que já viveram muitas e muitas reencarnações juntos. Isso é adquirido ao longo de muito tempo e vai desenvolvendo, vai se aperfeiçoando e vai ficando aquela coisa bonita de ver, que chega ao ponto até de alguns que se tornam, alguns casais, que chegam a dizer que são almas gêmeas, que mais ou menos entra nessa questão aqui. E a doutrina vem nos dizer que nenhum espírito foi criado para se unir a outro. A ideia de alma gêmea não existe nesse sentido de um ser criado para encontrar o outro e viver eternamente juntos. Mas é que eles se tornam tão afins, com tanta semelhança nos gostos, na forma nas buscas, nos seus objetivos, na forma de vida, que eles se tornam como se fossem alma gêmea, são muito semelhantes nas suas preferências. Então, nesse sentido, que consideramos como almas gêmeas. Agora vamos para o item número 9. No item 9, que já é parte das instruções dos Espíritos, tem uma mensagem muito bonita, ditada pelo Espírito Santo Agostinho, que é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. E eu vou ler um trechinho, só que ele diz assim, porque o título dessa mensagem é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então diz Santo Agostinho, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, nessa mensagem, Santo Agostinho vai nos orientar um pouco sobre por que alguns filhos às vezes mostram a ingratidão para com os pais, que é algo triste de se ver, Então ele começa dizendo nessa mensagem que muitas vezes pessoas desencarnam carregando muito ódio em seu coração. Carregam desejo de vingança às vezes. Nós sabemos disso. Aquelas questões mal resolvidas durante a vida,
pessoas que se desentenderam profundamente. Por isso que Jesus sempre alertava: aproveita para se reconciliar com o teu inimigo enquanto caminha com ele lado a lado. Mas muitos descuidam e acabam desencarnando antes de se entenderem com aqueles desafetos. E essas pessoas, então, vão para o mundo espiritual mantendo esse ódio, esse desejo de vingança. E é lógico que vão estagiar durante longo tempo em regiões umbralinas para que eles melhorem a sua condição vibratória, até que em determinado momento, depois de um tempo mais ou menos longo, eles são socorridos pelos espíritos que trabalham para auxiliar a todos esses que desencarnam com perturbações. Esses espíritos os socorrem e os conduzem às colônias espirituais. E lá, então, esses espíritos começam a receber orientações, o diálogo com aqueles espíritos orientadores. Eles vão se engajando em algum trabalho lá no plano espiritual, vão se aperfeiçoando, entendendo um pouco mais sobre a vida. E aí eles começam a entender a importância de se ajustarem com aqueles que mantiveram um mau relacionamento no passado. Até que esses espíritos, então, consigam, até um certo ponto, perdoar realmente. Então aí, no momento em que eles se encontram numa melhor condição espiritual, chegando a essa condição de perdão, começa a ser preparado a volta deles, a reencarnação desses espíritos, para que eles então possam corrigir aquele passado de erros. Então aí é preparada, é planejado o retorno daqueles que se desentenderam. Então aí começam a surgir as explicações, porque às vezes, não vamos fazer regra geral, mas às vezes pode acontecer de algum filho já mostrar desde cedo aquela dificuldade de relacionamento com o pai ou com a mãe. Parece que tem uma barreira, parece que tem uma dificuldade de entendimento, e desde pequeno já vai mostrando essa condição que, na verdade, foi entendido antes do reencarne que se voltariam para se reajustar. Mas quando aqui estão de volta, muitas vezes, intuitivamente, lá no íntimo daquele espírito, surge algo que ele nem sabe explicar, que ele tem algo contra aquela outra pessoa. E aí pode então explicar até essa forma de ingratidão de algum filho para algum pai. É algo que somente a gente vai entender nesses casos através da reencarnação. E aqui Allan Kardec lembra a importância então dos educadores, tanto os pais como aqueles que se incumbem da tarefa de criar um filho, uma criança, de educá-la, a importância que tem de começar a corrigir os maus hábitos que são apresentados desde o começo. É uma tarefa muito importante essa dos pais. E eu vou ler só um trechinho então para a gente concluir o estudo, que o Santo Agostinho, no final da mensagem, eu vou ler só uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim: as provas rudes, ou seja, as provas difíceis, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, quando a gente percebe aquelas provas muito difíceis, aquelas provas que exigem o sacrifício da pessoa, uma dedicação constante para superar, e essa pessoa se mantém firme aos princípios do Evangelho, das condutas cristãs, e mantém-se resignada, dedicada, muito provavelmente está dizendo aqui que representa o fim de um sofrimento, quer dizer, está quitando uma dívida, está se libertando daquele problema, porque esperou o momento certo para que ela pudesse enfrentar aquela prova mais difícil.
Assim, então, a gente vai concluindo aqui esse estudo, que é bastante importante a gente refletir sobre tudo isso que foi dito, né, sobre os pais, sobre o nosso relacionamento com eles, mesmo como já disse, né, se a gente já tem os pais desencarnados, que possamos orar por eles, ou se guardamos algum ressentimento, que a gente trabalhe isso, pensando que um dia retornaremos numa próxima reencarnação e possamos fazer melhor. Eu quero então só ver aqui uma pergunta que foi deixada pelo Clodoaldo no início, que ele fala, além do limbo, se existe outro lugar, né? Então, Clodoaldo, o limbo, na verdade, é um termo que é usado pela Igreja Católica, né? Se não me engano. É uma região, não sei bem explicar, mas me parece uma região onde ficam crianças, é isso? Desencarnadas, eu não sei nem bem se é isso. Porque, na verdade, a doutrina espírita nos coloca que as regiões do mundo espiritual tem várias regiões, né, de acordo com as necessidades de cada um. E nós seremos atraídos magneticamente para uma região da esfera espiritual de acordo com as nossas tendências, com a nossa forma de agir, de pensar, ou seremos atraídos para um lugar muito bom, uma colônia espiritual, ou poderemos estagiar algum tempo em regiões de sofrimento, de dor, de purgação, né? Mas me parece que no caso de crianças, se é isso a sua referência, aqueles que desencarnam crianças são atendidos rapidamente, porque o espírito em fase infantil ele não está plenamente consciente da sua condição espiritual. Então, a gente não vai encontrar crianças em regiões de trevas. As crianças são atendidas até que aquele espírito retome a sua condição e se reconheça como um espírito imortal. Bom, travou alguma coisa? É que o meu aqui parece que o computador está meio devagar. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a todos vocês pela companhia. Vamos ver aqui a Neuza Beleza também aqui com a gente, a Fleidiana, que se transferiu de Bebedouro, mas que acompanha conosco. Um abraço, Fleidiana. A Célia Lombardo também aqui, muito legal, falando de Maria. O Caio Zuff também, muito sempre presente. A Darley Miolo, que bom, boa noite, Darley. A Meire Faustino, muito legal. Eu aqui agradeço, pessoal, a todos vocês. Quero dizer que se alguém quiser aproveitar nesse momento, até uma ideia reforçada pela Sônia Fávero, a Lourdes também, Mandatê sempre acompanhando com a gente. A prima Sônia Fávero lembrou também de uma vez, já falei isso, mas não falo sempre. Se alguém quiser pegar lá um seu copinho de água, que a gente aproveita para fazer a oração final, e a gente entende assim, que nesse momento que a gente está mantendo uma boa vibração, estamos com o pensamento voltado para o Evangelho, para as lições do Cristo, nós estamos sintonizando com bons espíritos. E nessa hora, se a gente deixa um copo com água no nosso lar, nesse momento da oração, os espíritos amigos aproveitam para fluidificar essa água. Não é preciso que estejamos na casa espírita para que isso aconteça. Isso pode ser feito em nossa casa. Então, se alguém quiser aproveitar, que pegue o seu copinho e a gente possa fazer então a nossa oração final. A Zuleide comentando aqui que gostaria de entender por que José, esposo de Maria, nunca é citado como pai de Jesus aqui na Terra. Ô Zuleide, você está dizendo uma verdade no sentido de que a figura de José teve pouco destaque nesse contexto aí da divulgação, né? Mas lembram muitos palestrantes importantes que José teve um desempenho importantíssimo. Ele cumpriu fielmente a sua tarefa ali, no compromisso, na aceitação
da gravidez de Maria, foi todo um processo diferente ocorrido, né? Que muitos têm aquela dúvida de como aconteceu, que não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas que ele desempenhou muito bem o seu papel, realizou a sua tarefa, e ele então foi um espírito também escolhido para ser o pai de Jesus aqui na Terra. Então, um espírito com uma boa elevação espiritual e que realmente realizou a sua tarefa, mas é bem lembrado, a gente fala-se pouco, né, de José, que é um espírito que deu muito bem conta do seu recado. Bom, então vamos, pessoal, fazer a nossa oração final. Vamos nesse momento elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecermos de todo o nosso coração pela nossa vida. É uma grande bênção a vida que é concedida por Deus primeiramente e por aqueles que foram os nossos pais, que nos deram essa bendita oportunidade de retornarmos para a reencarnação. Então, a nossa gratidão a Deus e a nossa gratidão também a nossos pais. Vamos, nesse momento, agradecer profundamente aqueles que nos deram a vida. Se eles já estão desencarnados, vão receber a nossa oração nesse momento, o nosso pensamento, a nossa gratidão, agradecendo do fundo de nosso coração por todo o carinho que nos ofereceram, por toda a dedicação, pela vida, mesmo que não conseguiram cumprir muito bem a sua tarefa, nos deram a vida. Então, desejamos que Deus abençoe esses que foram nossos pais. Que Deus abençoe onde estiverem, que recebam o nosso carinho, a nossa lembrança, a nossa gratidão. E pedimos a Deus que abençoe nossos lares, nossos familiares que estão conosco nessa presente existência, com todas as dificuldades que temos com a nossa família. Vamos pedir sempre a Deus sabedoria, paciência, tolerância, para